Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. Gente, olha, o primeiro bloco foi simplesmente sensacional, conversando com o Luiz Menezes, uma autoridade nacional quando o assunto é geração Z, gerações de uma forma em geral. O Luiz, eu acompanho ele nas redes sociais, vale a pena você acompanhar o Luiz Menezes. Nós vamos colocar aqui, estamos colocando de vez em quando aqui também o endereço dele, para que você possa conhecer um pouco mais do Luiz Menezes. Antes do intervalo comercial, eu perguntei ao Luiz Menezes o seguinte: a geração Z ela é muito ligada a causas e propósitos, e isso realmente influencia no que diz respeito quando elas vão comprar? E aí, Luiz Menezes? Gosto muito dessa pergunta. Primeiro, assim, acho um ponto importante, legal da gente dar 2 passinhos para trás. A geração Z no Brasil hoje corresponde a 25% do nosso país. Então, são 51 milhões de pessoas da geração Z. É muita gente. Então, como todas as gerações, a gente não pode atribuir um único comportamento. Então, dentro da geração Z, a gente ainda enxerga a parcela mais conservadora, ao mesmo tempo que a gente também enxerga as parcelas mais progressistas. E, no entanto, uma das pesquisas que a gente fez, é uma pesquisa também, tá recente, assim, tá fresquinha, porque ela foi lançada agora, no final de fevereiro. E o nome dessa pesquisa é justamente quem influencia a geração Z. Se a geração Z hoje é a geração que mais produz e compartilha conteúdo no mundo, a gente sabe que é a geração que também está influenciando muitas outras. Mas e aí, quem que influencia? Quem que molda o comportamento da juventude? E aí essa pesquisa teve esse objetivo, e uma das perguntas que a gente fez, que era muito voltada a essa pauta de consumo, revelou um dado que aí responde essa tua pergunta, Jeremy, que é, basicamente, 4 em cada 5 pessoas da geração Z já deixaram de comprar um produto de uma marca porque descobriram algo negativo sobre essa empresa. Então, sim, é uma geração que está ligada às causas, que defende suas bandeiras e, consequentemente, aquilo que não compactua dificilmente vai impulsionar o consumo. Isso para ambos os lados. Então, da mesma forma que uma pessoa deixa de consumir uma empresa, com certeza outra acaba consumindo porque os seus valores estão coligados àquela marca. Sim. Agora, eu vou puxar agora para a parte da educação, tá? Yeah. Como é que eu, sendo professor, posso ter o melhor engajamento da geração Z em sala de aula, no que diz respeito à melhor produtividade em relação às aulas que eu levo para o aluno? É uma pergunta talvez difícil, né, para responder em pouco tempo. Pergunta do milhão. Pergunta do milhão. Eu adoraria ter uma resposta matadora, assim, vencedora, que resolvesse a vida de todos os professores. Eu também dou algumas aulas e é desafio, porque a gente está vivendo uma era da fragmentação de atenção, então a disputa por atenção é muito grande, principalmente porque a gente está dividindo com o celular, com as redes sociais, a gente está realmente num contexto onde o consumo de informação de forma reduzida, então short content no Brasil, é muito em alta. Um ponto que daí eu gostaria também de entrar, que muitas vezes a gente acha que a geração Z, se passou de 30 segundos, já não consegue mais prestar atenção, né? Porque é a geração que está muito viciada em Reels, em TikTok. Na verdade, não. Na verdade, é uma geração que também consome conteúdos mais longos, então um podcast, uma série, Sim. um vídeo realmente de uma minutagem mais densa. No entanto, aquele conteúdo tem que ser interessante, o conteúdo tem que ter cara de conteúdo. Então, muito do que a gente nota é que para os professores em sala de aula, todas as técnicas praticamente têm sido usadas por alguns, né? Desde ser algo mais mão na massa, mais interativo, até evitar somente aquele monólogo de slideshows. Só que isso varia muito também do contexto, assim. Um dos pontos que a gente questiona e joga muito também para alguns professores que a gente já trabalhou por conta de alguns clientes, a gente já atendeu vários clientes do segmento de educação. E aí, conversando com alguns que sempre trazem também essa dor de, nossa, mas é difícil engajar agora, né? Quando o maior engajamento é com a rede. E aí, muito do que a gente joga pergunta sincerão, joga para outro lado, joga para as pessoas da própria sala de aula. De que forma é que vocês gostariam de aprender? Se tem algo que também você poderia trazer, poderia contribuir? Porque muito do que a gente nota, inclusive no contexto de trabalho, é uma geração que entende que sim, as outras gerações têm muito a ensinar, mas que também entende seu próprio valor de, opa,
eu tô dentro da internet o tempo inteiro, eu consumo muito conteúdo, eu também minimamente sei e posso ensinar algo que talvez as outras gerações não tenham. Então, esse ambiente da troca, de estímulo da troca, de estímulo dessa transferência de conhecimento é muito importante. E um ponto, a geração Z não quer errar aquilo que as outras gerações erraram. Por isso que muitas vezes, até no momento da compra, é a geração que vai querer ver o review do produto, vai querer acessar um vídeo explicando todos os detalhes técnicos para isso ser um ponto decisor de se compra ou se não compra. E o mesmo acaba valendo também para o mundo, para o trabalho, para a carreira, para os estudos. É uma geração que não quer errar o que os pais erraram. Então, que não quer, eu quero fugir da dívida, de que forma que eu posso aprender a melhorar, a cuidar melhor também das finanças. Então, são pontos para a gente também relembrar até no processo de aprendizagem, assim, se a gente consegue mais do que só querer passar o conhecimento, buscar ouvir de volta, buscar de volta também essa troca, esses estímulos, não tenho dúvida que tem a potencial de fluir muito mais. Eu tenho filhos, dois, na geração Z, tá certo? Uma que saiu agora há pouco, da geração Z, e os meus filhos falam muito comigo sobre valores. A minha filha Vitória, desde os 13 anos de idade, eu aprendo muito com ela, tá certo? Legal. Desde quando ela tinha 13 anos de idade, tá? Hoje ela tem 24. Então, assim, e o que eu vejo é que eles discutem sobre investimento quando você vai fazer uma compra, quando vai fazer uma compra parcelada, eles discutem se eles querem ou não carteira de habilitação, eles discutem se querem ou não um carro, tá entendendo? Por exemplo, a minha filha hoje, que não está mais na geração Z, com 18 anos ela teve um carro. Os dois filhos que estão na geração Z não querem ter carro. Quer dizer, é uma pegada muito diferente e que às vezes a gente não consegue entender o que realmente eles pensam, né, o Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. E é muito isso que o senhor trouxe. São muitas camadas que às vezes a Gen Z quer acessar e cada um tem seu grupo de interesse, tem sua prioridade de consumo. Então é óbvio, muitas vezes o desafio da sala de aula é o fato da geração Z não estar engajada naquele tema, naquela pauta. E Sim. aí, consequentemente, não vai para frente, não é o interesse. Acho que a gente tem que também lembrar um pouco desse contexto. Foi vendido, inclusive para os millennials, que se os millennials estudassem, fizessem faculdade, todos teriam emprego. Então, estar no mercado de trabalho seria fácil pelo fato de você ter faculdade. Hoje, quando a gente olha os índices de desemprego no Brasil, e a gente faz um recorte para a juventude está muito desempregada. E mesmo tendo repertório, mesmo tendo feito o ensino, a graduação, então aquele sonho de faz faculdade, você tem emprego, já não é algo que é possível de ser atendido. Logo, existe uma frustração também, existe uma expectativa que foi quebrada, e aí esse desinteresse, esse desengajamento, muitas vezes é perante, poxa, era o que me venderam, agora já não é mais a realidade. Para onde eu corro? O que eu faço? Então eu vou para o trabalho informal, eu vou para as formas de renda alternativa, e aí vem para a discussão, né? A geração Z não gosta do CLT? Gosta, mas tá vendo que não é só o CLT que talvez vai bancar o estilo de vida que ela deseja, ou então que vai atender no mínimo as necessidades básicas de, pô, um salário mínimo não paga nada. E como que ela, e muitas vezes também, quando a gente estuda e começa a ver alguns contextos familiares, às vezes é a pessoa da geração Z que também está ajudando na a composição da renda dentro de Sim, casa, dentro do lar. sim. E aí ela entende que, poxa, se eu tenho outras crianças, eu tenho a minha família de alguma forma para ajudar a manter, como com aquele salário tradicional, o salário mínimo do CLT, que é o que estão me ofertando, vai me atender esse ponto? Não vai. E aí tem que recorrer para vários outros lugares. E aí a gente começa a entrar nas camadas de precarização de trabalho e enfim, aí já acho que vale um outro papo disso, só disso em específico. A verdade é que a gente precisa aprender a lidar com as gerações, em especial com a geração Z, que é a geração que veio, está e pensa diferente em relação a muita coisa, a muita gente. E ou a gente aprende a lidar com essa geração, ou com isso da gente ficar para trás. Independente de qual área que você atue. A realidade é essa. Luiz, infelizmente, o nosso programa está acabando. Puxa vida, eu acho que a gente poderia passar aqui 5 dias falando contigo sobre a geração Z e a gente não iria cansar, tá? Então, infelizmente, está acabando. Gostaria imensamente, do fundo do coração, de agradecer a sua gentileza e a sua generosidade em ter participado do nosso programa hoje, Mercado e Desenvolvimento, aqui na TV Diário.
Muito obrigado, Girani. Foi uma honra estar aqui e ter essa troca, ter esse papo. Eu nem percebi o tempo passando e não tenho dúvida que se deixasse, a gente ficava realmente aqui por muito mais tempo. Até a próxima. E com o Luiz Menezes, nós vamos concluindo o episódio de hoje sobre a geração Z do programa Mercado e Desenvolvimento aqui na TV Diário. Você que acompanhou o nosso programa de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.